Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição Contexto Bíblico com o tema de Deuteronômio. E hoje nós vamos falar da lição 12, a nossa penúltima lição da nossa temporada, falando de cântico de recordação. E eu estou aqui com ele, né, que na sua infância gostava de ouvir Alckmin, né, Pastor Biavac. Você lembra do Alckmin, né? Lembro. As fitinhas ali, cassete. Que coisa boa, hein? Era tempo bom, Poder né? recordar esse tempo. Muito bom estar aqui. Show de bola. Seja bem-vindo. Trouxe Obrigado. quem aqui para participar? Hoje eu estou trazendo aqui o pastor Michael lá do Jardim Iguatemi. Cara, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado, pastor, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, participando de tudo isso, né? Desse podcast tão importante para os nossos jovens. E eu não vim sozinho, trouxe companhia também, né? A gente tem que andar bem acompanhado. É isso aí. Trouxe a Maria Eduarda, também conhecida como Duda, jovem que está representando lá o Jardim Iguatemi, lá da Igreja do Jardim da Conquista. Fala aí, Duda. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar representando a região, como o pastor disse. É uma coisa tão importante, um podcast tão importante para os nossos jovens, que tem ajudado a gente de uma maneira incrível. E eu também estou muito feliz de estar aqui com o Adriano. Muito prazer, é um prazer estar aqui junto com vocês. Duda, prazer é nosso, né? Gente, olha só, que bom que estamos aqui começando a nossa lição. Você que está nos assistindo aí, pode curtir o nosso vídeo, já pode também compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal. Podcast No Contexto tem essa intenção aí de poder ajudar os jovens, contribuir aí para a educação cristã, né? Eu não sei se a gente contribui muita coisa, mas a gente tenta aí, tá bom? Vamos começar com uma oração, e eu queria pedir então para o pastor Maicon fazer uma oração, e aí no final a Duda faz a oração para nós, tá? Então, ok, pastor Maicon. Vamos orar. Senhor amado Deus, querido Pai, neste momento em que vamos aqui compartilhar um pouco da Tua Palavra, pedimos que Teu Espírito Santo conduza esse momento para que sejamos iluminados por Ele e alcancemos então o conhecimento da Tua vontade. Sejamos transformados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então seguir o nosso estudo aqui. Eu vou ler o texto-chave. O texto-chave está em Deuteronômio 32, né? Nosso antepenúltimo capítulo, se estou enganado, é isso mesmo? É um cântico, considerado como um cântico. Tem vários versos e eu vou ler dois em especial. Eu vou ler o verso 32 e também o verso 43, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, tá? Deuteronômio 32, verso 35 diz o seguinte: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco no devido tempo, seus pés escorregarão, o dia da calamidade chegará e o seu destino os alcançará. E agora eu vou ler o verso 42, diz o seguinte: farei minhas flechas se embebedarem de sangue e minha espada devorarem carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Aqui nós temos uma ameaça, mas olha que seguinte, no verso 43, alegrem-se com o óleo, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegre-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue dos seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Né? É um texto assim carregado de imagens, de cenas, assim, de promessas, né? E é escrito de forma de cântico, né? E a gente vai entender um pouquinho. Mas eu queria aqui jogar para vocês, perguntar para o pastor Michael aqui. Tô vendo aqui que ele veio preparado, Biavac. Nós falando de Alckmin e o cara de iPad aqui, não é outro nível, né? É novas gerações mesmo. O desenho aí, Michael, a nossa tirinha, né? Uhum. O que você entendeu aí, o que nós podemos esperar da nossa lição aqui? Aqui a gente tem a proposta de uma pessoa ali feliz, né, dançando, ouvindo música, e de repente vem um anjo com uma mensagem dizendo: a trilha sonora da sua vida pode aproximá-la ou não de Deus. E a pessoa meio sem graça, né, ali tentando desligar. E, na verdade, essa tirinha consegue resumir bem o espírito da lição, né? Que vai falar da importância, da influência, do impacto que a música traz na nossa vida com Deus, na nossa adoração, na nossa comunhão, em todos os aspectos. E você, Duda, o que você fisgou aí, né? É bem assim, né? Será que Deus ficaria feliz com a sua playlist do Spotify, Duda? E aí, o que você acha?
Sim, então, olhando aqui essa tirinha, o que eu pude tirar, pegando o gancho do que o pastor Michael disse, foi que realmente está trazendo uma mensagem de advertência para nós. Porque isso faz com que a gente preste mais atenção naquilo que a gente escuta, que também é uma das entradas do Espírito Santo para nossa vida, para que assim a gente faça a vontade dele. Então o anjo vem aqui e traz uma mensagem de advertência, e essa menina, essa jovem, ela reconhece isso, e quando ela dá um pause naquilo que ela consequentemente está fazendo de errado. Pastorzão Biavac, e aí? A música aí pode contribuir para o bem ou para o mal? Ou para ambos? É incrível, né? Vocês estão falando aqui, a música ela fica sem o nosso controle. Isso que é pior e é mais dramático. Nós deveríamos atentar melhor para a música, porque ela vai no subconsciente sem você, às vezes, ter controle daquilo que você está ouvindo. Então, você pensa que você está ouvindo uma coisa, que aquilo não tem implicação sobre a tua vida, é um momento só de descontração, mas não, aquilo está tendo uma influência e uma implicação sobre o que você vai viver, as suas próximas ações, enfim, a sua vida como um todo. A música, eu não sei vocês, mas tem música que são chicletes, né? Não sei, às vezes eu tô lá parado sozinho, de repente eu começo a cantar uma musiquinha que... Onde eu vi esse negócio? Tá gruda, né? Um chiclete aqui na cabeça, fica na cabeça. E veja, existe um poder na música, né? E aí já vem a pergunta que nós vamos entrar aqui na nossa segunda-feira aí, né? No domingo, perdão. Essa aliança em cântico, né? Aí vem a pergunta que nós respondemos em parte, né? Mas por que Deus inspirou Moisés, né? A compor? O que você acha, pastor Marco? Porque Deus inspirou. No final do livro, Deus inspirou Moisés a compor um cântico, uma música. Qual a intenção? Como você bem colocou, pastor Adriano, a música ela atinge a gente de uma forma diferente. Ela entra na gente sem pedir permissão e fica. Ela entra e fica. Tem músicas que marcam época. Se você ouvir tal música, você já lembra dos anos tal, de um acontecimento tal. Ela te leva até um lugar, ela faz brotar em você não só a memória de um dado, ela traz junto um sentimento. Você já lembra de algo que aconteceu e tudo mais. E eu acho que você colocar um resumo daquilo que Deus esperava do seu povo e da promessa que ele está trazendo ali de justiça, de vingança, de redenção, em forma de música, faria com que as pessoas carregassem esse sentimento junto com elas. Você vê que Deus ele não faz nada por acaso, né? Tem um propósito, né? E realmente, a música nos ajuda até a decorar coisas, né? A gente, às vezes, é difícil decorar um verso, mas, por exemplo, o Daniel Liddick, eu sempre erro o nome do camarada, gente fina. Ele revolucionou, né? Ele trouxe algo assim que já existia, mas, puxa vida, ele canta salmos, né? E fez com que a gente conseguisse decorar a Bíblia, né? Cantando os salmos, né? E essa é a intenção de Deus. Então, existem uns benefícios na música. Duda, você tem fortes lembranças aí com algumas músicas ou não? Eu tenho experiências muito boas com a música. Inclusive, o meu ministério na igreja é a música. Olha só. Então, quando eu fui convidada para fazer esse podcast, eu vi o tema da lição, eu amei, eu gostei muito, porque é uma coisa que me fez ficar na igreja, que me chamou a atenção. Então, eu tenho muitas memórias, muita coisa boa remetente à música. Entendi. E você lembra de alguma situação que você tava assim, poxa, pra baixona assim e tal, e... Aí você colocou a música lá, e você lembra que foi bom ou não? Que lembrança você tem, assim? Olha, uma lembrança muito boa que eu tenho é de quando eu comecei o meu Ministério da Música, que foi com aquela música Chuva Serôdia. E foi uma coisa incrível, foi uma experiência incrível, uma experiência única. Olha. E que ali eu tive a certeza de que aquele ali seria o meu ministério dentro da igreja. Aquilo ali eu nunca vou esquecer. Eu também tenho algumas lembranças, não posso contar todas aqui, isso não me compromete, né? Mas eu lembro assim da minha primeira paixão, né? A gente tá falando de coisa de crente aqui, mas deixa eu falar aqui, né? Eu lembro da minha primeira paixão era aquela música do Daniel lá, eu não vou cantar aqui para não pagar mico, né? Mas era uma música em especial do Daniel, que ele cantava... quero beber do mel da sua boca. E aí eu lembro daquela menina, tinha o quê? 12 anos, um pivete, né? E toda vez que eu ouço assim, eu lembro de quem? Daquela menina,
do momento que estava passando, a situação. Claro, levei um pé no traseiro, né? Não deu certo, né? Aí tem outro momento, por exemplo, quando eu entrei na igreja. Quando a gente fala entrar na igreja, aceitou Jesus, né? E eu lembro que eu passava o sábado, eu falei de alquimia aqui, mas na minha casa, Biavati, eu tinha o seguinte, né? Eu era muito rolista, né, com as coisas. E eu lembro que eu consegui uma caixa de madeira e tinha um toca-fita de carro. E eu adaptei com uma fonte, né? E colocava fita. E eu escutava a fita do Fernando Iglesias, cara. Passava a tarde, né? Porque meu pai era muito assim, não permitia que a gente saía, né? E eu já tinha tomado uma decisão de ser adventista e tal. E às vezes eu passava a tarde em casa ouvindo as fitas do Fernando Iglesias, né? E são recordações assim, né? Positivas, né? E claro, tem músicas também que eu lembro que não tava nada legal, né? Você já passou por isso, Biavati? Rapaz, eu tenho uma música muito interessante da infância. Não é aquela da Xuxa do Hilaria, não? Não. Essa aí... É da igreja. Rodou pra trás, tocou o disco ao contrário pra ver, não? É até perigoso. Aquela música, mas não é uma música assim, é uma música que você canta da Bíblia, para decorar os livros da Bíblia. Ok. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz e Ruth, Samuel, Como ajuda, né? Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. E vai, meu amigo. Você decora a Bíblia. A Bíblia inteira. Então, isso marcou minha infância e até hoje eu lembro dessa música e lembro dos livros da Bíblia. Às vezes eu tô lá para achar o livro, eu tenho que voltar a cantar a música para achar o livro ali, aqueles livros difíceis de achar. Esse é um detalhe interessante, se a gente for levar em consideração o contexto no qual esse cântico foi criado e Deus estabeleceu ele para Israel. Ainda hoje, no século XXI, você tem uma taxa de analfabetismo gigantesca. Naquela época, então, isso era praticamente todo mundo. Então, era uma forma de você ter as promessas de Deus com você, mesmo sem ter a capacidade ou até mesmo o acesso. Por mais tempo. Exatamente. É uma ferramenta fantástica, né? A música... Veja, Deus é sábio, né? Ele sabe o que fazer, né? Então, ele consegue aqui resgatar temas importantes através da música, né? Que a música não só mexe com a gente com a questão racional, mas também emocional, com certeza, né? Bom, e avançando para segunda-feira, a gente fala aqui sobre guardar no coração, né? E eu quero jogar para a Duda aqui, a nossa jovem. Duda, o que você acha, o que significa, aqui fala sobre guardar no coração, mas o que é guardar no coração? O que isso significa? Eu pego as palavras de Deus, a Bíblia, guardo no coração e retenho para mim? Como funciona isso na prática? Eu acredito que guardar no coração as palavras de Deus é você guardar os ensinamentos, e nada melhor do que guardar os ensinamentos é praticando. Olha só. Certo? E também não reter pra gente, porque, como eu falei, a única maneira de você guardar completamente as palavras de Deus no coração é levando para outras pessoas. Então, de maneira alguma, reter pra gente é guardar no coração, levar ao próximo, para que isso se torne comum no nosso dia a dia, na nossa vida. Michael, já como que a gente consegue guardar a palavra de Deus no coração? Vamos lá. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva, ela transforma. Onde ela chega, ela causa mudança. Então, quando a Bíblia fala de guardar a palavra no coração, tem até o Salmo, né? Que a gente guarda no coração para não pecar contra Deus. Então, guardar a palavra no coração já envolve uma questão prática. Então, se eu guardo a palavra no coração e eu sou transformado, eu abandono o pecado, a minha vida muda. Então eu penso que tem que ver mais com a prática do que com qualquer outra coisa. Entendi. Jesus fala até naquela parábola, né, da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, e a diferença é que ambos ouvem, mas o que guarda as palavras e pratica, então pela prática você vê ali a diferença, se está de fato guardando a palavra no coração ou não. Então, de fato, a música ela reflete o que nós temos dentro do nosso coração, é a nossa vida, é aquilo que nós adquirimos através do conhecimento, através da convivência, daquilo que nós ouvimos, do ambiente que nós estamos também estabelecidos. Nós vamos demonstrando, através da música da nossa vida, quem nós somos e o que nós carregamos dentro de nós. Eu acredito que isso é uma coisa natural, porque quando você vai vivendo essa essência do Evangelho na tua vida, você se torna uma pessoa muito mais tranquila e embasada. E você não é um volúvel que qualquer situação vai te tirar fora daquele propósito, daquele projeto. Então Deus ele tinha essa consciência que ele queria trazer para o povo algumas verdades que eles nunca mais deveriam esquecer.
E algumas coisas que nós não podemos esquecer na nossa vida se nós queremos ter o melhor, se nós queremos viver as melhores experiências como filhos de Deus nesse tempo. A gente guarda a palavra de Deus, né? Como a Duda falou, praticando, né? A gente não pode reter para nós, senão a gente vira uns gordos espirituais, né? A gente tem que compartilhar, né? Lendo a Bíblia, eu guardo a palavra, né? Ouvindo o podcast no contexto, né? Ajuda você a guardar no coração, né? E também, claro, ouvindo louvores, né? Porque louvores, além de ser uma oração cantada, né? É uma palavra, bem de ser pregada, cantada, né? É uma palavra já cantada, né? E eu já decorei versos, como a gente falou, às vezes eu levo de sermões, né? Sermões, porque eu lembro daquela música. Por exemplo, eu lembro de uma semana de oração muito que teve acho que foi lá no Ceará, em Fortaleza, não sei, com o pastor Fernando, em que o Arautos cantou. Então eu consigo lembrar o sermão, um pouco, pedaços do sermão que ele pregou sobre Jesus, porque no final o Arautos cantou em seu nome, né? Ela poder, né? Então, assim, é fantástico esse tipo de ferramentas, né, que Deus criou para a gente guardar no coração, né, as palavras. Muito bem, gente, vamos seguir aqui. Algum comentário sobre isso? Não tendo, vamos falar sobre vingança agora. Olha só que coisa louca, né? Olha como o assunto, ele é bem volátil aqui, né? Como nós podemos entender, aqui a lição vai trazendo que, na parte de comente, que ele, né, no caso, minha é a vingança, né? A vingança pertence a Deus, diz a Bíblia, né? Deus é o vingador, né? Mas como podemos entender um Deus de amor, hein, pastor Marco? Como um Deus de amor, se ele diz que ele é vingador? Como assim? É bom ter um vingador ao nosso lado, né? Lembrei aí das guerras infinitas, o vingador, nos Vingadores. Bom, vamos lá. Esse é um assunto muito, muito, muito interessante, porque ele aparece na Bíblia inteira. É estranho ver um Deus irado. Uhum. Um Deus que está dizendo, minha vingança, eu vou embebedar minhas flechas de sangue, minha espada vai devorar a carne. É uma coisa que até assusta, e você fala, como é que eu caso isso com aquele Jesus de amor dos evangelhos? Tem um livro muito bom sobre isso, um livro do pastor Emilson dos Reis, Um Deus Irado no Mundo dos Homens. É um livro muito bacana, quem não leu, recomendo aí. A forma como Deus coloca essa frase, para mim, ela faz toda a diferença. O que causa ira na gente, normalmente, é injustiça. Se você vê alguma coisa errada acontecendo, a ira acende. Uhum. Se você vê alguém batendo numa criança indefesa e inocente, você fica irado. Se você vê alguém roubando alguém ou usando de violência ou qualquer coisa do tipo, isso levanta a ira. Então a ira, por si só, não é um sentimento mal, negativo, ruim. Uhum. Por quê? Porque é um mecanismo que Deus colocou em nós para não tolerarmos a injustiça. Tanto é que a Bíblia recomenda, você pode irai-vos, mas não pequeis. E aí Deus fala, a vingança é minha é a vingança. O que eu entendo desse verso? Deus está nesse momento tirando de nós, ou da nossa alçada, a vingança. Ele diz, isso não é para vocês, isso é para mim. Ele está tirando da alçada humana e colocando na divina. Então, essa mensagem, dita para um povo em sofrimento, como Israel estava no momento, o que traz? Olha, filhos, eu sei que vocês estão angustiados, eu sei que diante de tanta injustiça dá vontade de fazer com as próprias mãos, mas não se esqueçam, a vingança é minha e quem vai fazer sou eu. Então descansem no vingador, descansem naquele que vai estabelecer a justiça. E quando a gente pensa assim, ele vai agir, né? Porque veja, um Deus que ama e não se ira contra a maldade que é feita pelo aquele que ele ama, né? No caso, por exemplo, eu soubesse que Deus me ama, mas Deus não vai punir aqueles que me machucam, mas, poxa vida, né? É a mesma coisa, eu entrar dentro de casa, chego lá e tem um ladrão e tá machucando minha esposa, minha filha, eu vou descer a lenha nesse cara, né? Porque eu amo ela e não quero que ninguém fira ela, né? Agora, se eu fosse uma pessoa, eu fosse, não, tá tudo certo, pode sair, beleza, bom dia, pode sair, não vou fazer isso, né? Então, demonstrar amor, eu tenho que também demonstrar a minha ira, né? E é interessante que ele fala assim, né Duda? Eu sou o vingador, a vingança é minha. E por que ele não fala assim, não, machucou você, então pode se vingar, Duda? Por que ele não deixa essa responsabilidade para você, mas ele assume? O que você faria tendo o poder da vingança, Duda?
Olha, é até complicado da gente falar, porque quando acontece algo de ruim pra nós mesmos, ou com alguém próximo que a gente gosta, o nosso senso, né, o nosso senso humano, aquele senso pecador que a gente tem, é de realmente fazer a mesma coisa, ou até pior, isso. Né? Então a gente tem sempre que entender e compreender que a justiça, ela vem de Deus, e ela será feita, e aquilo que a gente costuma repetir bastante, não no momento em que a gente quer, mas na hora certa que Deus vai agir, e vai agir com justiça e com benevolência para com todas as pessoas. E aí, Biavac, é bom saber que ele é o Vingador e não você? Eu gosto de pensar nisso porque isso nos dá uma certa tranquilidade. Porque nós vivemos num mundo hoje de tantas coisas que estão acontecendo que, de fato, muitas vezes a verdade daquilo que a gente está vivendo parece que não reflete muito a realidade dos fatos, enfim. E há eu acredito que uma tendência humana, né, de você querer clarear as coisas, querer mostrar para as pessoas o que elas estão equivocadas, e você saber que tem um Deus que está controlando isso, que está mudando aquilo que precisa ser mudado, que vai trazer, por mais que isso possa demorar, mas cada um vai ter a recompensa de tudo aquilo que está vivendo. Eu acredito que isso nos dá uma certa tranquilidade, alivia o nosso coração para deixar que ele continue cuidando. Cuide, né? Que ele continue cuidando. Ele sabe melhor, né? Eu fico pensando, né? Se Deus me desse a oportunidade, escuta essa, Duda. Se Deus me desse a oportunidade de ser Deus, ia existir 2 diabos. Entende? É bem assim, porque a nossa justiça, ela é desproporcional, né, Michael? Exatamente. Já sentiu injustiçado, cara? Olha, a gente vê a desproporcionalidade da justiça humana numa coisa simples, rotineira. Você tá de carro, dá uma fechada em alguém, e você vê casos da pessoa descer irada e agredir o outro, às vezes dá um tiro, porque tomou uma fechada, sabe? Não tem proporcionalidade. A ação divina não. Ela conhece até o íntimo da pessoa, que sentimento, que trauma, o que levou ele a tomar tal atitude. A intenção, né? Exatamente. Verdade. Então, a retribuição vai vir num nível perfeito. Vai vir, não, eu entendo as suas limitações, eu entendo o que aconteceu, então você vai ser pago exatamente no nível daquilo que você fez. E a gente não tem como ter essa balança, a gente vai ali pelo calor do momento. E a gente, quando tenta fazer o que é certo, né, e das maneiras erradas, ela acaba sendo errado, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa lá, as pessoas proibindo um grupo de pessoas entrar no açougue para comprar carne, porque eles defendiam uma ideologia, né, de não comer carne e tal. Só que aí eles estão defendendo o animal, no caso, né? E aí o ser humano que quer se alimentar, eles estão prevendo, tá vendo a injustiça, né? Tem pessoas que têm mais cuidado com, por exemplo, um pet do que com uma própria criança. Perceba que o nosso senso de justiça está totalmente desvirtuado, né? E a justiça a verdadeira pertence a Deus, né? Muito bem, vamos continuar aqui, gente. Eu quero agora ir para um momento hipertexto, para você que está nos assistindo aí, tá? Quiser colocar nos comentários a sua palavrinha da nossa rede semântica, fique à vontade aí, tá bom? Bom, vamos lá. O texto que eu vou ler é o texto de Jó. Eu vou lá no livro de Jó. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Existem vários textos aí. Vocês já vão pensando numa palavrinha que vocês vão colocar aí na nossa rede semântica, tá? Eu vou ler Jó capítulo 1, verso 6. É um verso muito interessante, né? E que, na verdade, o livro de Jó, ele tem muito de cântico, né? Muito de poesia, né? Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com ele. E diz assim: de onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha só, é homem íntegro, correto, teme a Deus e mantém-se afastado do mal, né? E esse mantendo-se afastado do mal é algo que nós, jovens, me incluo nessa, né? Temos que tomar cuidado, né? Existem lugares, né, que são atrativos, com música, né, que acabam de alguma forma nos corrompendo, né, ou nos levando a caminhos não tão bons assim. Biavac, que conselho você daria para um jovem, né, que é atraído por boas músicas aí do mundo, sem ter um filtro, né? O que você diria para ele? Rapaz, a gente tem que imaginar
e falar para o jovem hoje, porque a música ela está presente em todos os lugares que você vai. Sim. Você lembra de música que você ouviu uma vez só, passando na rua, e aquilo não sai mais da tua cabeça. Você vai dormir, vai tomar banho, quem é que está me ouvindo hoje não está lembrado disso. Então, você precisa ter uma seleção, com certeza, mais criteriosa, para saber que existe música que vai te edificar, que vai te colocar mais perto de Deus, que vai te conectar com Ele, e tem música que vai te levar para mais longe, vai despertar as suas emoções. Até um texto aqui de Ellen White falando sobre que os anjos estão observando, né? E eles se entristecem, né, por ver as pessoas jovens vivendo aquele momento que não é um momento e um ambiente, né? Porque a música, interessante, a música não vem sozinha, ela vem acompanhada de pessoas que pensam daquela mesma forma, que agem daquela mesma forma, né? Exatamente. Então, um cristão ele precisa estar num ambiente onde pessoas pensam como ele, né? E curtem, né, as mesmas coisas, né? Aí você falou de série. Eu lembro do efeito Netflix, que agora é algo novo, né? Não sei se vocês assistiram a Gambita a Rainha da Gambita, Gambita da Rainha, que é de xadrez. Não sei se vocês viram no Netflix. Não assistiu? Não. Ah, então eu sou o único corrupto aqui, mas enfim. Enfim, talvez você assistiu. Eu assisti e eu fiquei pensando assim, puxa, rapaz, eu preciso comprar um xadrez. Eu não tenho xadrez aqui, né? E aí eu pensei em comprar um xadrez para brincar, jogar ali, uma coisa ali na família, com meus amigos que vêm em casa e tal. Só que aí, rapaz, eu não fiz pesquisa na internet sobre isso. Mas, rapaz, depois de alguns dias saiu no jornal que houve um aumento assim estrondoso, não sei quantos % de busca na internet por jogo de xadrez. Então, assim, a gente fala assim, não me influencia. Não, naquela música, não influencia. Você não é neutro, né? Você é uma esponja, né? A gente absorve, quer seja na música, no que a gente assiste, o que a gente come. Nós estamos aí suscetível a tudo, né? E você, pastor Michael, o que você diria aí para os seus jovens? Olha só, você tem uma representante aqui, ó. Vou dizer um exemplo, né? Mas vai que tem um pica-fumo lá na tua igreja que tá falando, não tem nada a ver. O que você diria para ele? Bom, eu vou dizer, olhando para a Bíblia, que não tem nada novo debaixo do sol. Satanás não é criativo, ele sempre tenta fazer contrafações daquilo que Deus estabelece. E a gente viu aqui na lição que Deus usa a música como um meio de alcançar o coração, de guardar uma mensagem, emoções, sentimentos que levam a adoração a Ele, que levam para mais perto dele, que aumentam a comunhão. E como a gente falou aqui, quando eu guardo no coração, isso se converte em atitudes. Isso acaba transparecendo na minha vida. Sim. Então, se isso pode ser usado para o bem, também pode ser usado para o mal, da mesma maneira. Então, se eu estou ouvindo música que não é de boa fama, que não é de boa qualidade, o meu conselho, eu sempre falo isso para os meus jovens lá na igreja, a Duda já ouviu algumas vezes, todo e qualquer conteúdo, seja na música, seja série, seja filme, seja lá o que for, o crivo da Bíblia para mim é Filipenses 4:8, que fala ali que tudo que é puro, bom, amável, de boa fama, tá dentro desse crivo. Seja feliz, escuta música, curte mesmo, porque é bom. Saiu disso daí, vai te influenciar, vai mexer com seus sentimentos, vai te levar a tomar atitudes, decisões e, bom, a intenção por detrás disso não é boa, então a consequência também não será. Sim. Gente, vamos para a nossa palavrinha? Eu coloquei aqui, ó, ligando música, eu pensei em vários, né? Na verdade, eu coloquei 3 aqui, mas, ó, eu coloquei emoção, que realmente a música nos faz reviver emoções, né? Alegria, mas a palavra aqui eu gostaria de dar um destaque na lembrança, né? Como eu falei de alguns momentos, né, da minha vida que passei de tristeza, de alegria, a música tem esse poder de lembrar, trazer lembranças, né? E você, Duda, que palavrinha você gostou aí, quer compartilhar? Olha, coloquei bastante, hein? E uma das que eu coloquei também foi emoção, que nos remete muita emoção à música. Coloquei também adoração e escolha, porque eu acho que as duas palavras se ligam bastante. É uma escolha à adoração, a quem você adora, o que você faz. Então, isso é uma coisa que me remete muito à música, de quando a gente fala sobre isso. Escolha de adoração. Ok. Miavati, você tem alguma palavrinha para emendar com música? O que te lembra aí? A história. Eu acredito que cada música é uma história. E, às vezes, a música de um sofrimento ou uma emoção que você viveu, aquilo saiu uma música, às vezes, de um relacionamento, de um amor.
Então, os cantores que fazem, eu tenho um primo que ele é um compositor. Ah, pensei que era o Chitãozinho. Não. Não, ele é um compositor, mas ele compõe as músicas com a história. Por exemplo, ele escreveu uma história com a briga que ele teve com o irmão dele. Olha. Né? E ele colocou assim um buquê de flores, né, que ele estava entregando, mandando flores para você. Né? É uma música que ele criou e faz muito sentido com aquele momento que ele viveu. Uhum. Então, a maioria das músicas, elas vêm de uma história, elas vêm de um sofrimento, elas vêm de uma situação que você viveu e o cantor ele se inspirou naquilo ali. E a poesia poderia estar relacionada aqui. Sim. E você, Michael, qual que você colocou aí? Escrevi algumas que já apareceram aqui também, mas... É duro quando a gente fica por último, né? Por isso que eu já falo a minha primeiro. Não, eu escrevi uma meia dúzia já por isso. Não, alguma vai sobrar. Uma delas é profundidade. Opa! Eu me lembro que quando a minha filha nasceu, na experiência do nascimento da minha filha, a minha esposa acabou pegando uma infecção hospitalar, ficou internada assim na UTI, foi um caso muito sério, passou lá mais de 30 dias e chegou num determinado momento em que os médicos já não sabiam se eu ia para casa com a minha filha e minha esposa ou se eu iria viúvo, com um recém-nascido no colo. E eu lembro que eu passei muitos dias lá no hospital, orei, chamei um colega pastor, fez a unção e tudo mais, e a ansiedade foi agravando também todo o caso da minha esposa ali, da Tâmara. E eu me lembro que em um daqueles dias em que fui para casa para dormir um pouquinho e voltar, eu ouvi uma música e aquela música falou comigo, eu mandei na hora no celular da minha esposa e na hora ela já me mandou mensagem aos prantos dizendo, nossa, essa música tá me trazendo força. Uhum. E todas as vezes, isso já tem mais de 5 anos, todas as vezes que a gente escuta essa mesma música, a gente volta lá naquela cama de hospital, a gente se emociona, a gente chora e a gente agradece a Deus. Então a música tem esse poder. Eu lembro da minha esposa, né, que nós perdemos, a última vez que nós perdemos o nosso bebê, né, foi a Maria Clara, né. E naquele momento de dor, sofrimento, mandaram uma música pra minha esposa, né. E aí, é do Dilson e da Débora, não sei se é a mesma. Cuidei de você. Não. Linda. Foi, nossa, toda vez que toca essa música, a gente até lembra, né, daquela perda e tal, mas a gente lembra que Deus cuidou da gente, né? É fantástico, né, gente? Fantástico essa música. Muito bonito. Gente, vamos avançar aqui, vamos para o nosso momento do compartilha aqui. Vindicação divina. Aqui vai falar sobre juízo, né? Veja, nós estamos vivendo em um momento em que o mundo não quer prestar conta. A gente não gosta desse negócio, né? A gente gosta de elogios, né? A gente gosta de parceria, mas ninguém gosta de prestar conta ou satisfação, algo parecido, né? E eu tenho acostumado a falar no meu distrito lá, de que nós, adventistas, nós não somos melhores que ninguém, mas Deus nos chamou com uma missão diferente, né? Porque veja, hoje em dia, as pessoas, os cristãos, o mundo cristão está falando sobre volta de Jesus. Eles pregam sobre volta de Jesus, tá certo, tem que pregar, beleza. Depois, o mundo está falando, o mundo cristão está pregando sobre graça, salvação pela graça, e tá tudo certo, tem que pregar sobre isso, né? E Deus não chamou a gente para ficar no chover no molhado. O movimento adventista, o movimento profético, tem uma mensagem importante para esses dias, né? Que é o juízo de Deus, né? E é interessante, quando você prega o juízo, você prega a volta de Jesus. Quando você prega o juízo, você prega a graça de Jesus. Mas quando você prega o juízo, você prega o seguinte, amigão, você é livre para fazer as coisas, mas te prepara, arruma a tua casa, né? Porque o Senhor vem, né? Então, como um jovem crente, né? Duda, você... como você poderia ajudar alguém aí que tem medo do juízo de Deus? Então, quando eu, inclusive, estava estudando, né, junto com o diretor jovem, foi até um ponto que me chamou muita atenção, que a gente tem uma visão errada sobre o julgamento, porque a gente associa o julgamento a uma condenação. Condenação, E não é isso. Né? Porque Deus é amor e o julgamento dele tá falando aqui que o amor verdadeiro inclui a justiça. Então, esse julgamento, ele será feito através das nossas obras com Deus, daquilo que nós andamos com Deus. Então, ele não é uma condenação, ele é uma forma de amor a Deus. Então, de maneira nenhuma, assim, a gente pode ter medo achando que isso já será uma condenação, porque não é isso. É muito pelo contrário, é uma forma de amor a Deus. Biavati, você tem medo do juízo de Deus?
Eu acredito que você pergunta se eu tenho medo do juízo de Deus. Eu tenho medo do juízo, de qualquer tipo de juízo. Ok, entendi. Agora, a motivação que nós deveríamos de ter ao pensar no fim de todas as coisas, que um dia nós teremos que ser confrontados com isso. Isso não é como a Duda disse, é uma coisa que vai acontecer. Você goste, não goste, tenha medo, não tenha. Mas a motivação maior que deveria ser é você estar absolvido no juízo, né? Você está tendo cumprido com a sua parte, porque o juízo ele também é redentivo, ele também vai trazer uma parte culpada, mas vai trazer uma outra parte que é a parte inocente, que é a parte que não tem condenação nenhuma, que vai estar liberta. Então eu acredito que esse momento do juízo é um momento ótimo para quem fez toda a busca, entrega, dedicação, tomou as atitudes corretas, vai ser um momento eu vejo assim, o pastor Marcos, você complementa aí, vou levantar para você e você corta aí. O ímpio, o sem vergonha, ele foge do acerto de conta, não é verdade? Sim. Quando a gente faz coisa errada, por exemplo, quando eu faço algumas cacas lá em casa, né? Aí eu falo, nossa, minha esposa está chegando, meu Deus, ela está chegando, o juízo final vai acontecer, né? Então, assim, e a pessoa que realmente está, igual o pastor Biavati falou, né? Foge do... E o crente deveria fugir do juízo? Tem um ditado popular, quem não deve não teme, né? Mas o problema é que diante de Deus todo mundo deve a dívida universal. E aí a gente começa a se debater nisso. Puxa, mas eu sou pecador. Como Paulo coloca em Romanos, miserável homem que sou. E agora? Eu me lembro quando eu tinha uns 14 anos, ali na minha adolescência, eu tive um sonho com a volta de Jesus. Foi um dos sonhos mais vívidos que eu tive na minha vida. Rapaz, eu nunca sonhei com esse negócio, rapaz. Gente, todo mundo fala que sonho... me senti mal, Duda. Não sonhei até hoje, rapaz. Nunca sonhei. Foi um negócio muito vívido, porque assim... aconteceu na rua da minha casa o sonho. Eu tava passando a noite, olhava para cima, o céu abria, Jesus aparecia. Olha aí. Só que não foi um sonho, foi um pesadelo, porque eu tinha tanto medo disso, do juízo. E era um sonho em que eu olhava para Jesus, entrava em desespero. Pegou a bicicletinha, fugiu. E é curioso que toda vez a partir daquele dia que eu passava naquela rua à noite, eu olhava para cima com medo. Olha aí. Demorou um tempo para eu me curar disso daí. Vai, meu Marcão. Por que a gente tem esse sentimento? Porque a gente entende que somos pecadores diante de um Deus santo. Só que os profetas sentiram medo, né? Exatamente. Isaías, Daniel, João, né? Eu entendo, é verdade. Sim. Só que aí a gente precisa lembrar do outro lado, de que embora sejamos todos pecadores diante de um Deus santo e ninguém merecedor dessa salvação, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, eu separei aqui, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Então, uma lei muito maior vive em nós quando a gente está em Cristo. E aí essa lei da condenação para de nos assustar. Hoje, toda vez que eu sonho com a volta de Jesus, eu acordo feliz. Entendi. Eu vejo assim, que o cristão, ele precisa almejar o juízo, né? Porque como vocês falaram aqui, né, e a palavrinha vindicação, né, através do juízo vai acabar o mal. Então se o crente não deseja o juízo, ele quer ficar no mal, e eu não quero, por isso que a gente quer a volta de Jesus, né, para ele terminar com o mal. Por exemplo, eu vim para cá para as gravações do podcast, e minha filha estava com febre. Entendeu? E eu tô aqui preocupado, tal. E eu não quero mais que minha filha sofra, ou que meus amigos, parentes, né? E o juízo de Deus, ele vai trazer a alegria que tanto almejamos e a justiça verdadeira, a qual a gente quer fazer com as próprias mãos, mas fala, não, vamos deixar com o Senhor, porque Ele sabe como fazer, né? Muito bem, gente. Para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, lembre-se que Deus, Ele sabe de tudo e Ele trará juízo no momento certo. E esse juízo para você, cristão, vai ser uma bênção, vai ser uma alegria. Não é tristeza, não, é dia de alegria, tá? Bom, gente, vamos para a nossa parte final aqui. E eu queria jogar para vocês aqui, ó. Vamos imaginar uma situação, né? A gente está falando de justiça, de juízo, tal, né? Mas aparentemente, né, vocês sabem, por exemplo, tem uma pessoa experiente aqui no nosso meio, pastor Biavati. Pastor, com certeza alguém já chegou em você e falou o seguinte, né, mas olha, o que acontece que Deus não faz? Parece que ele está demorando para agir, olha fulano sofrendo, olha que injustiça, né?
Como que o senhor tem tratado esse tema? De tipo assim, eu até coloquei aqui nas minhas anotações, né? Como convencer alguém que parece que a justiça de Deus tarda, mas não falha? É interessante, né, esse tema aí, porque todos nós olhamos de uma perspectiva. Né? Quando você vai tratar de alguma coisa, quando você vai analisar alguma coisa, você está olhando do seu ponto de vista. E do seu ponto de vista, é igual aquele indivíduo que está fazendo um plantio de qualquer tipo de semente na agricultura. E ele está pedindo assim, Senhor, manda a chuva. Mas tem um outro indivíduo do outro lado lá, que ele está querendo ir para uma festa de carnaval. Não quer que caia chuva. E ele não quer que chova. Senhor, ajude para que não caia a chuva. Então, como que Deus ele vai resolver o problema desses dois, né? Num mundo de complexidade. Então, a melhor coisa que nós podemos levar para a nossa vida é saber que Deus ele continua no controle de todas as coisas. E quando você confia nele, você confia a sua vida nas mãos de Deus, você vai deixar esse assunto na mão dele. Você não vai querer, porque o teu tempo, a ansiedade que nós temos para resolver algumas coisas, não sei se vocês são assim, mas tem coisas que a gente às vezes deixa a vida inteira, mas quando você toma atenção daquilo, você já quer resolver. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o indivíduo quer perder peso. A vida inteira ele está carregando peso para cima e para baixo. E um dia ele fala, quero perder peso. No outro dia ele já quer estar magrinho. Né? Então, uma semana, não, eu já quero ter perdido todos os quilos que eu acumulei. Então, vejam como que as coisas elas são complexas. Tudo tem um tempo e a melhor coisa, a melhor resposta é você saber assim, eu confio no tempo de Deus. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e mesmo quando as coisas, como Jó mesmo disse, né? Jó viveu as experiências dessa incerteza. Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai agir. E se ele não agir como aqueles amigos de Daniel que estavam lá, se ele não agir, eu continuo adorando, eu continuo confiando nele, porque ele está fazendo o melhor para a nossa vida. Muito bem, muito bem. Bom, falamos sobre vários assuntos aqui e eu queria partir para a nossa parte considerações finais e eu queria ver com a Duda. Duda, imagine só que agora nós vamos morrer, tomara Deus que não, Jesus volte, né? Mas vamos supor que a gente acabe descansando e tal, e alguém tá zapeando na internet aí, podcast no contexto, lição 12, e aí ele vem aqui zapeando e tal, e entra e começa a assistir. E já se passaram muito tempo depois da gravação, né? Que mensagem você daria para esse jovem que está ouvindo essa mensagem de justiça de Deus que ainda não se cumpriu no tempo dele? Que mensagem você daria para convencer ele de que Deus não tarda? De que as coisas não acontecem no nosso tempo, de que a gente quer que aconteça naquela hora, porque às vezes pode acontecer que a gente acha que aquele momento é o certo, só que a gente não conhece o futuro, não conhece as consequências daquilo, então o tempo de Deus, ele é sempre o certo e o melhor pra gente. Então, o conselho que eu posso dar aos jovens que estão nos escutando é que Deus sabe o tempo certo de todas as coisas e que nós devemos confiar e entregar isso a Deus, a Ele, que a justiça de Deus não falha. Amém. E você, pastorzão Maicon, o que você diria para esse jovem aí que está esperando essa justiça aí? Eu vou dizer que ele não é o primeiro. Outros passaram ali zapeando e olhando. Muito tempo, muitas gerações têm esperado isso. E aí, para entender isso e conseguir lidar com essa expectativa versus essa aparente demora, eu penso que a gente tem que lembrar do grande conflito. Nós vivemos uma vida aí com muita sorte, 100 anos, e bem difícil, bem dolorida, bem sofrida e com um final complicado. Mas à luz do grande conflito, à luz de um Deus eterno, não há demora. E o seu povo está salvo. Eu fico pensando em quantas gerações ali esperaram, desde o tempo dos profetas, desde a Babilônia, até a chegada do Messias. Como foi a expectativa? Mas chegou o Messias e trouxe a salvação para aqueles que estavam naquela época e também para aqueles que morreram esperando esse Messias. Então saiba de uma coisa, o nosso Cristo vem. Toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Essa também será cumprida. Se não hoje, amanhã. Se não amanhã, depois de amanhã. E quando vier, trará a justiça a todos esses que aguardaram.
Show de bola. Pastor Biavati, suas últimas considerações para esse jovem que está aguardando essa justiça? É importante nós entendermos o que a Bíblia diz. Pedro, ele aconselhou, né, a sua igreja naqueles dias. Ele disse assim, não tem por demorada, a volta de Jesus não está demorando. Ele está sendo longânimo para convosco, que tem gente que ainda tem coisa para acertar e resolver. Então, talvez você que está nos assistindo hoje, ainda você precisa prestar contas a Deus do que você está vivendo. Tem coisas que você precisa resolver ainda na sua vida. Tem situações que você ainda está longe. Tem pontos que nós não queremos tocar. Mas tem algum tipo de situação que ainda está nos distanciando de Deus. Verdade. Então, você às vezes está preocupado com a justiça no outro, mas Deus está preocupado com a situação que você está vivendo e criando. E muitas vezes nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos para olhar para os outros. E quando a Bíblia está cheia de textos dizendo assim, olha para você. Então, hoje é o tempo da nossa salvação e a graça de Deus está sendo estendida a todos nós. Muito bem. Às vezes, eu já cheguei a pensar, né, que Jesus estava demorando para voltar e trazer justiça, né? E eu lembro de uma vez, né, ouvindo uma mensagem, né, que o pastor disse o seguinte, né, que nunca ninguém esperou 2000 anos, está esperando 2000 anos para a volta de Jesus, né? Só uma geração. É só a vida dele, né? Por exemplo, eu aceitei Jesus no ano de 2000, então eu estou 21 anos, isso, esperando Jesus. Mas tem gente que esperou mais, mas não passou de 100. Eu acho que não passou de 100, né? Enfim, é que a nossa percepção, como o pastor disse, o pastor Biavati, né? É diferente da percepção de Deus, né? Exato. Muito bem. Vamos terminar com oração? É a Duda que faz a oração agora, né? Sim. Ô, Duda, faz a oração para nós, por favor. Claro. Oremos. Querido Senhor, amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, pelo momento que passamos aqui, pelo estudo da Tua Palavra, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha ser com cada um aqui, com esses jovens que vão escutar esse podcast, que o Senhor venha, através disso, fazer a diferença na vida deles, meu Pai. Que tudo que foi dito aqui tenha plena diferença na vida deles e que eles saibam que o Senhor é o único Salvador e que trará justiça no momento certo, meu Deus. Eu também quero agradecer pela vida, pela saúde. Peço que o Senhor venha abençoar cada um aqui. É isso que eu te peço e agradeço. Não que haja merecimento em nós, mas por Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Obrigado, Duda. Valeu. Imagina, valeu. Foi um prazer. Muito obrigado por trazer simpatia a essa mesa, viu? Deus abençoe. Pastor Maicon, valeu pelas considerações, viu? Obrigado, muito obrigado. Pastor, foi muito bom. Pastor Biavati, o homem do Walkman. Foi bom ter o senhor aqui, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Sua experiência nos conduziu na informação. Obrigado. Tá bom? Para você que está nos assistindo até agora, se você não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e compartilhe para os seus amigos aí. Se não conhece o podcast no contexto, indica o conteúdo para eles aí, tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço a companhia. Quem sabe a gente se vê aí na próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu!